Terminou o Outubro Rosa, estamos no Novembro Azul, mês em que a saúde do homem ganha destaque, principalmente o diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é um câncer bastante comum. É o sexto de maior incidência no mundo entre os homens. Aqui no Brasil, para se ter ideia, o câncer de próstata é o segundo mais comum, ficando atrás apenas do câncer de pele. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa Viva Saúde de hoje, que está começando. A próstata é uma glândula sexual masculina que produz cerca de 20% do líquido que forma o esperma. Essa glândula se localiza entre a bexiga e o reto. Alterações na próstata podem provocar a neoplasia, o câncer de próstata. O câncer de próstata é a terceira principal causa de morte por câncer entre a população masculina, seguido apenas pelo câncer de pulmão e o câncer coloretal. O principal fator de risco é a hereditariedade. A idade também pesa. 75% dos casos ocorrem a partir dos 65 anos. O câncer de próstata pode ser uma doença grave, mas a maioria dos homens diagnosticados com a doença não morrem por causa dela. Então, para a gente compreender um pouco melhor a respeito do câncer de próstata, eu converso agora com o urologista, o Arlindo Monteiro, ele que também é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Paraíba. Doutor Arlindo, muito obrigada pela sua participação no programa Viva Saúde. Vamos tentar explicar um pouco à população, doutor Arlindo, o que é o câncer de próstata? Então, o câncer de próstata é uma neoplasia, uma doença maligna que acomete a próstata. É o câncer mais frequente, né, do sexo masculino e que é uma causa evitável de morte das mais conhecidas, né? Basta que o homem ele se disponha a fazer os seus exames, né, os seus exames anuais a partir da idade de 50 anos. Doutor Arlindo, o que é que pode causar câncer de próstata? Existem fatores que contribuem para essa doença? O câncer de próstata, de uma maneira geral, atinge qualquer homem, porém, os homens que têm uma história familiar, né, de parentes, pais, tios, primos ou parentes de primeiro, segundo, terceiro grau, né, que tiveram câncer de próstata em idade jovem, ou pessoas da etnia negra, eles têm uma predisposição maior a ter a doença. Por isso, nesta população especificamente, a gente pede para começar os exames a partir dos 45 anos. Então, já tem que buscar o urologista um pouco mais cedo, realizar o exame de toque também nessa mesma idade? Sim, aí já está preconizado, né, na investigação, no screen, o exame de PSA, que é uma proteína que se colhe no sangue, né, associado ao exame digital da próstata, que é o toque prostático. Então, esses dois exames são os dois exames utilizados no diagnóstico do câncer de próstata. Se eles por acaso estiverem alterados, se confirma o diagnóstico através da biópsia prostática, que é feita através de ultrassom, de maneira transretal. Então seria, no caso, 3 exames, o de toque, o PSA e finalizando com a biópsia? Sim, desde que a biópsia e o toque estejam suspeitos, ou desde que o PSA e o toque estejam suspeitos, a biópsia se faz necessária. Doutor Arlindo, na sociedade sempre existiu um preconceito em relação, um temor de muitos homens, inclusive talvez seja até esse o termo mais de melhor colocação, um temor em relação ao exame do toque retal. Por quê? Por que tantos mitos? Por que tanto receio? O que é que o senhor vem percebendo do público que o senhor atende? Isso vem mudando, vem melhorando? Então, os pacientes mais antigos, eles têm uma resistência maior, né? Eles foram, vamos dizer, criados de uma cultura diferente, né? Em que existia um certo machismo maior, né? E também existia um certo temor, porque existia o mito de que o toque é um exame que dói, etc. É um exame que não é confortável, obviamente. Porém, as gerações mais novas, eu acho que em grande parte graças às campanhas, graças aos meios de comunicação, graças à informação que hoje na internet é muito fácil, né? Então essas gerações de homens que têm agora 50, 60 anos, 40 anos, eles já procuram espontaneamente os consultórios dos urologistas para fazer os seus exames.
muitos deles, eles vêm acompanhados com as esposas, com as filhas, mostrando que realmente toda a família se importa com a saúde daquele homem, daquele pai, daquele irmão, né? Então, realmente, esse perfil tem aparecido no consultório. Então, demonstra que há uma mudança de toda a família em relação aos exames que o homem precisa fazer. O Novembro Azul vem nesse sentido, né? Ele já é uma campanha que já existia, foi iniciada na Austrália ainda no início dos anos 2000, mas que depois desses anos todos, praticamente 15 anos depois do início, ela ganhou corpo no mundo inteiro. Muitos monumentos conhecidos por todo o mundo, eles passam a ter a cor azul, chamando a atenção sobre a saúde masculina, tá? O câncer de próstata é a grande bandeira, mas na verdade é a grande porta de entrada, né? Um homem que chega para o urologista ou para qualquer outro médico que ele consiga, né, um acesso, seja na atenção primária, seja o seu clínico ou médico de confiança, ele vai fazer um PSA, ele vai ter aquele acolhimento, mas ele também vai fazer outros exames, ele vai ter a oportunidade de descobrir, por exemplo, outras doenças que possam ter, né? E do ponto de vista urológico, ele ainda tem a oportunidade de avaliar a sua questão erétil, né? Sua questão da fertilidade, como é que está a relação em relação ao câncer de pênis, em relação ao próprio crescimento benigno da próstata, que é outra alteração bem frequente. Então, é uma oportunidade que a gente tem de acolher aquele paciente e de avaliá-lo de uma maneira maior do que apenas o câncer de próstata, né? Em relação ao exame de toque retal ainda, o que é que o exame de toque revela sobre aquele paciente? Por que fazer esse exame? Esse exame é importante porque é o exame direto do paciente, né? Então, qualquer consulta médica ela tem uma parte de anamnese, que a gente chama, que é o interrogatório básico, seguida do exame físico. E o exame de toque retal faz parte do próprio exame físico daquele paciente. Nesse exame você tem a oportunidade de averiguar o tamanho da próstata, a sua consistência, os seus limites se estão preservados, o seu sulco mediano. Então, em relação ao câncer de próstata, o que mais se altera é a consistência. E aí você vê uma consistência endurecida, você vê uma nodulação, enfim. E muitas vezes, e aí eu chamo a atenção, o PSA não está tão alterado, né? Então, algumas pessoas fazem só o exame de PSA e acham que aquele exame os deixa seguros. É um exame importante, mas, eventualmente, a gente tem casos em que o PSA não altera e o toque revela um nódulo. Então, o ideal é que você junte o toque e o PSA naquela avaliação prostática daquele homem com 50 anos, ou se ele tiver aqueles fatores que eu já falei, né, da etnia negra ou história familiar, aos 45 anos ele comece com esse cuidado maior. Nem sempre, quando se há uma alteração na próstata, é um sinônimo de câncer de próstata, é isso? Sim, nem sempre. A próstata ela tem 3 doenças básicas, né? A prostatite, que é a inflamação da próstata, geralmente em homens mais jovens, geralmente quem pratica sexo sem preservativo, principalmente sexo anal, né? E tem o HPB, que é o crescimento prostático benigno, que vem a partir dos 40 anos, em maior ou menor grau, e causa uma série de sintomas. E tem o câncer da próstata. Ele é o mais perigoso porque, em geral, ele é assintomático. Doutor Arlindo, o câncer de próstata pode provocar infertilidade? Então, quando se trata o câncer de próstata, um dos tratamentos é a prostatectomia radical, né, que é a retirada da próstata. E aí, nesse momento, sim, depois que você retira a próstata, você tem uma infertilidade, né? E em casos menos severos, que o paciente vai passar por uma radioterapia ou por uma terapia de bloqueio hormonal, ele pode futuramente, depois desse tratamento, ele pode engravidar uma mulher? Também pode haver algum grau de infertilidade. De uma maneira geral, os cânceres do aparelho reprodutor masculino, seja próstata, seja testículo, seja pênis ou outro tipo, até bexiga, você, quando vai tratar, se for um paciente que não tem prole definida, se for um paciente que não tem filhos ainda, ou um relacionamento novo pretende ter, você orienta que ele faça a criopreservação de sêmen. Então ele colhe, através de masturbação, algumas amostras e guarda em nitrogênio líquido. Criopreserva para que se possa manter a sua fertilidade.
Como o câncer de próstata e alguns outros, como o de bexiga, geralmente são pacientes mais velhos, né? Em geral, esses pacientes já têm sua prole definida, já têm filhos, muitos já têm netos, enfim, casamentos muito duradouros, e eles não têm essa intenção. Então, não é uma preocupação tão frequente quanto, por exemplo, o paciente que tem câncer de testículo, que o câncer de testículo acomete de 15 a 35 anos. Então, geralmente são pacientes que ainda não têm casamento, não têm filhos, e a gente se preocupa mais em ofertar ou oferecer a criopreservação. Vamos lá, então vamos falar aí do tratamento do câncer de próstata. O senhor falou aí sobre a cirurgia, mas a cirurgia seria já em casos bem específicos. Antes disso, quais são os tratamentos que são utilizados? Não, por câncer de próstata você tem 2 tratamentos com finalidade curativa. Um é a cirurgia, que é a prostatectomia radical, que hoje pode ser aberta, pode ser laparoscópica, e existe ainda a robótica, né, que está ganhando muita dimensão no país, já tem alguns serviços, inclusive o público que tem o equipamento, né? Infelizmente a Paraíba não dispõe ainda, mas eu acho que é uma questão de tempo. E a radioterapia que nós temos aqui no Hospital Laureano e em outras clínicas, máquinas muito modernas, e não precisamos encaminhar pacientes para nenhum outro estado, porque as máquinas são muito boas, são superiores até nossos vizinhos, e dá para também fazer um tratamento bom de radioterapia. Esses são tratamentos com finalidade curativa, né? Agora, existe o tratamento paliativo, aí você já perdeu a oportunidade do câncer ser diagnosticado de maneira precoce, mas ainda assim você pode ofertar algum tratamento que vai dar uma sobrevida e uma qualidade de vida ao paciente que pode chegar a 10, 12 anos. Então você tem a hormonioterapia, você tem a quimioterapia convencional e etc. Uma pergunta que se faz muito hoje, já que o câncer de próstata é tão frequente, já que a gente consegue fazer o diagnóstico que o paciente está procurando mais urologista, também se percebeu que a gente está fazendo o diagnóstico de maneira muito cedo, muitas vezes, quando o câncer ainda é muito pouco agressivo. E aí vem a interrogação, se trata ou não se trata? Então, em alguns momentos, em algumas correntes, dependendo do paciente, mesmo o diagnóstico do câncer de próstata, dependendo da idade e do grau daquela doença, né, se é um PSA está baixo, se é uma doença bem diferenciada, a gente pode até oferecer um acompanhamento sistemático, né, para ver se realmente aquela doença vai causar algum tipo de problema para ele. Porque hoje já existe claramente três tipos de câncer de próstata, né? Um que é tão indolente que não vai dar problema àquele paciente ao longo de 20, 30 anos, etc. Né? E se ele descobre com 65, 70, 75 anos, ele pode falecer de outras coisas, mas aquilo ali não vai matá-lo. O outro que a gente faz realmente a diferença, que é quando a gente diagnostica entre 50 anos e 65 anos, né, e que realmente vem com o PSA alterado, que realmente vem com um grau um pouco mais indiferenciado. E o mais difícil de acontecer, que é aquele agressivo em que o quadro já abre com metástases, né, já abre com basicamente diagnosticado com o avanço para os ossos. Esse aí é mais difícil de acontecer, né? É mais raro, mas depende fundamentalmente desse acompanhamento que o homem precisa fazer a partir de determinada idade, porque o câncer de próstata, ele dá chance de diagnóstico. É só o homem procurar o urologista, fazer os seus exames como deve ser feito, que com certeza, se ele aparecer, ele é descoberto a tempo de ser curado. Ok, doutor, obrigada pelos esclarecimentos. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer a história de seu Félix. Ele que sofreu de câncer de próstata, mas devido ao diagnóstico precoce, ele conseguiu superar essa doença. Então, fique com a gente que daqui a pouquinho tem mais o programa Viva Saúde. Até já! Estamos de volta com o programa Viva Saúde de hoje, conversando sobre o câncer de próstata. Olha, você vai conhecer agora a história de seu Félix. Ele teve câncer de próstata, mas conseguiu vencer essa batalha. E um grande aliado foi o diagnóstico precoce. Confira aí essa história. Seu Félix não costumava fazer frequentemente o exame de toque. A prevenção do câncer de próstata sempre fez através do exame de PSA e foi aí que, aos 63 anos, identificou uma alteração. Eu fiz o PSA e ele acusou na primeira que estava alterado, né, o PSA alterado. Aí eu procurei um médico e o médico me aconselhou a fazer a cirurgia.
Como descobriu cedo, seu Félix fez a cirurgia e já ficou livre da doença, sem a necessidade de fazer químio ou radioterapia. Hoje tem uma vida normal no trabalho de chefe de segurança da Rádio Tabajara, mas faz exames preventivos com mais frequência. A doença não vai aparecer, mas o PSA é muito simples para mostrar o caso da doença. E até então o senhor não tinha feito exame de toque ainda? Não tinha feito exame de toque. Eu só fiz o exame de toque depois que eu fiz o PSA. O meu PSA estava alterado, aí eu fiz o exame de toque. Aí o médico disse que eu estava com o começo da doença. É um peso muito grande para um ser humano. Eu acabo de dizer que o ser humano está com câncer de próstata. A história dele acabou servindo de alerta para os outros homens da emissora onde trabalha. Olha, acredito que para muitas pessoas aqui da emissora, que tem justamente aquela postura de machão, que não admite ser tocado prostaticamente, eu acho que se viu muito, né? Porque você tem que escolher entre o câncer de próstata e a morte, não é? Então, eu acho que um simples toque médico, o médico é um padre, gente, então você tem que confiar no médico como seu padre, né? Como se estivesse no confessionário. Então, eu acho que é uma tolice você não acreditar que um toque prostático vai salvar a sua vida e deixar seguir a próstata do jeito que está, avançando, tendo metástase e matando você. Eu acho uma tolice. Eu já me cuido há muito tempo, né? O nosso querido Félix já é para mim um reforço, porque há muito tempo eu me cuido da próstata, desde os 30 anos de idade. E olha que a partir dos 45 é que você deve se cuidar, é a partir daí que a castanha, que é a próstata, ela começa a crescer, a tomar um volume maior do que o normal. É aconselhado fazer o PSA. É tão simples, mas ele não vai cair numa cilada como eu caí. Hoje, graças a meu bom Deus, eu estou aqui com você fazendo entrevista. E muitos que não estão. Creio que é muito difícil. Então, prevenção é o melhor remédio. É o melhor remédio, né? Para se cuidar e ter muito cuidado, porque a doença é fatal. Nossa equipe foi às ruas saber quais são as principais dúvidas que as pessoas têm em relação ao câncer de próstata, principalmente aos mitos e verdades que surgem bastante. Nós conversamos com a população e o Dr. Arlindo vai responder. Veja aí. Doutor, por gentileza, sedentarismo aumenta o risco de câncer de próstata? Não tem correlação, não. Mas é uma grande oportunidade de você detectar as alterações, o diabetes, as alterações de colesterol, de triglicerídeos, enfim, a síndrome metabólica, né? PSA aumentado é sinal que eu tenho câncer de próstata? O PSA aumentado é um alerta, né? E aí você precisa fazer o toque para analisar melhor. Mas existem outras situações em que o PSA está elevado e não é câncer de próstata. E uma das mais frequentes é a prostatite, né? Que pode ser de maneira aguda ou pode ser de maneira crônica, ela se estabelecer e ela altera o PSA. Então não é incomum que quando a gente atende um paciente com PSA alterado, se a suspeita não for de câncer de próstata, a gente faça um teste terapêutico com antibiótico e repita o PSA. E aí, se for uma prostatite, o PSA cai aos níveis normais. Ter parente com câncer de próstata aumenta o risco de eu ter também? Aumenta. Cada parente, 3 vezes o seu risco aumenta. Como se todo mundo tirasse um bilhete na loteria, você tirou 3. Né? Se for 2 parentes, você tirou 6. Também não quer dizer que você vai tirar na loteria, também não quer dizer que você vai ter câncer de próstata, mas a sua chance aumenta e por isso seus cuidados precisam aumentar e por isso a idade em que você procura o urologista, ela é 5 anos abaixo da recomendada da maneira geral. Eu queria saber se o câncer de próstata, doutor, se tem sintoma, entendeu? Dores, entendeu como é? Pra gente procurar um médico. Pelo contrário, o câncer de próstata não cursa com sintomas, exceto quando ele já está bem avançado. Então, a procura tem que ser sistemática, a partir daquela idade em que se espera que a doença ela apareça, para que nós possamos diagnosticar precocemente. Não espere sintomas. Quem dá sintomas é o HPB, que é o crescimento prostático benigno, a prostatite, mas o câncer de próstata, em geral, é silencioso. Doutor, a minha pergunta é o seguinte, como outras doenças, pessoas de pele negra é mais propenso ao câncer de próstata? Sim, a etnia negra tem maior risco do que a etnia branca, que por sua vez tem maior risco do que a etnia que chamam de amarela, que é a oriental, né? Câncer de próstata é doença só de idoso? Então, veja, o que é o idoso hoje, né? Legalmente é uma pessoa acima de 60 anos. Agora,
Sinceramente, tem homens com 60 anos que correm maratona, vivem muito bem. Então, é uma doença de homens maduros, isso eu posso lhe dizer. Porque o conceito de idoso, realmente ele está atrasado, ele precisa ser redimensionado. Eu acho que idoso, aquele paciente com 60 anos não é mais um idoso. Pois é, tá vendo aí, olha gente, é importante realmente, como o médico já frisou, já destacou, é importante o diagnóstico precoce, a gente precisa realmente fazer com que os homens cuidem melhor de si, cuidem melhor da sua saúde de uma maneira geral, além da próstata, do coração, enfim, de todos os outros órgãos. E não deve ser uma preocupação restrita à mulher, não. Sim, o homem tem que ter essa iniciativa de buscar, sim, a sua qualidade de vida e a sua saúde. E pensando nisso, a alimentação está completamente relacionada à saúde. Por isso que a gente vai conversar com a nutricionista Lucy Mariz, ela que vai nos ajudar a compreender um pouco melhor como é que os alimentos podem contribuir para a saúde do homem. Lucy, muito obrigada pela sua participação. Existem alimentos que podem auxiliar a saúde masculina? Sim. Existe sim, o tomate, o brócolis, a linhaça, soja, o azeite, mamão, melancia, são os alimentos que podem ajudar nessa prevenção, mas eles devem fazer parte de uma rotina da alimentação dos homens. Não é assim, eu estou chegando numa idade que pode aparecer o câncer da próstata que eu vou começar a comer esses alimentos. Os alimentos têm o poder de prevenção. Então, é interessante que eles se tornem parte do dia a dia da alimentação de todos, né? Principalmente esses alimentos do homem, para que haja como preventivo. Esses alimentos, eles são ricos em quê? Quais são as substâncias que favorecem aí a prevenção, por exemplo, do câncer de próstata, a proteção da próstata? O tomate é rico em licopeno, carotenoide, que quando feito um molho de tomate, ele ativa essa presença do licopeno e age como prevenção do câncer de próstata. Também o brócolis também tem a presença de um enxofre, que inibe também a formação do câncer. Temos o óleo a soja, a linhaça também inibe a produção da testosterona, que também vai diminuir também essa ação do câncer. Os alimentos antioxidantes são importantes também na proteção da próstata? Sim, os alimentos antioxidantes ricos em vitamina E são muito importantes nessa prevenção. E aí, quais seriam esses alimentos? Quais são? O mamão, a cenoura, a melancia, as folhas verdes, a vitamina C também, todos agem como antioxidante que vão brigar um pouquinho com as células, né, para prevenir o aparecimento do câncer de próstata. Lucy, em relação à obesidade, a obesidade pode contribuir para um câncer de próstata? Geralmente as pessoas obesas têm hábitos alimentares errados, então tem um excesso do açúcar, do carboidrato simples, tem um excesso das frituras, dos fast foods, que tudo isso contribui para o aparecimento de câncer, não especificamente da próstata, mas de câncer em geral. Os alimentos industrializados, os glutamatos. Então, eu digo que a obesidade pode sim agir como um fator de risco, já que uma alimentação errada, levando a um obeso. Lucy, para aqueles pacientes que passam, por exemplo, por tratamento quimioterápico, de que forma eles podem utilizar a alimentação a favor deles para fortalecer a imunidade? Então, em formas de muitos sucos, saladas, verduras, azeite nas saladas, tudo isso vai melhorar a imunidade. Uma boa orientação nutricionista e de um médico também, para ver se ele está indo no caminho certo. Tudo isso vai melhorar a qualidade de vida dele. E geralmente pacientes que passam por esse tipo de terapia, eles ficam um pouco mais inapetentes. E aí os alimentos mais líquidos, eles são mais fáceis de ser consumidos. Sim, tanto os alimentos mais líquidos, também como a gente tem a dica do azedinho. Às vezes a gente coloca um alimento, perde um pouco o paladar, né? Quem toma muito rádio, quimioterapia. Então a gente vai dando umas dicas,
coloca umas gotinhas de limão para ir aguçando mais o paladar e assim dando mais apetite, mais vontade de comer. O programa Viva Saúde está chegando ao fim. Na edição de hoje, nós falamos sobre o câncer de próstata. Falamos sobre diagnóstico, tratamento e também a prevenção. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido um pouco mais sobre o câncer de próstata, que é o segundo que mais acomete os homens aqui no Brasil. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Até a próxima!